da palavra dessa noite é I'm strong. Cadê os homens de vitória? Estão aqui? Cadê? Faz o homem strong aí. Cadê o homem de vitória? Faz aí. Você é forte ou não é? Cadê a cara de malvado? I'm strong. Essa aí é a palavra de hoje. Vocês vão entender. Pode assentar, por gentileza. Não tem. Mas vocês são fortes em Jesus. Olha o que acontece. Quando nós estamos alinhados no Espírito Santo, as coisas elas fluem muito bem. O pastor, a palavra hoje de manhã foi o quê? Coragem. E ele citou várias vezes força e coragem. Ele citou até os mesmos versículos que eu escrevi essa palavra no sábado. Então, a pastora também, quando ela subiu aqui, ela falou força e coragem na oração. Repetiu. Então, o que acontece? A palavra de agora de noite é uma continuidade. Olha que lindo. É uma continuidade da palavra pela manhã. E nós não conversamos e não combinamos nada na fé. A palavra-chave é Isaías 41:10. Na NVI, ela diz assim: por isso não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. E eu grifo, eu fortalecerei. Vamos lá para o tema, no desenvolver. Por que eu escrevi I'm strong? Porque quando falamos em força, nós temos exemplo de algumas pessoas que elas nasceram com uma predisposição genética diferenciada. É uma força que chama assim, atenção pela robustez. Um exemplo disso, tem um camarada muito forte chamado Gregor Glegen, um polonês chamado também Mariusz Pudzianowski, pentacampeão em competições do homem mais forte do mundo. Olha só isso, gente, incrível, não é não? A gente pensa que a gente consegue levantar um pezinho, tá, mas tem gente que está muito forte aqui, viu? Existe uma competição que é chamada assim, Strong Man Earth. Quem gosta de malhar sabe que tem gente aí competindo forte nesses campeonatos, porque eles extrapolam o limite do corpo, que o vencedor ele leva o título, então, do homem mais forte e mais rápido do mundo. Tipo assim, subir uma escada com 250 quilos, só que tem que subir rápido. Quem subiu rápido ganhou a competição. Esse é só um deles, né, que existe vários. Então, para nós conhecermos um pouco mais sobre a força, vamos defini-la. Olha o que diz o que é força. Força é um agente dinâmico responsável por alterar o estado de repouso para um estado de movimento do corpo. Isso aí é explicado pela física. E aí eu consegui desmembrar a força em 4 itens. E o 5 item é o item mais forte de todos. O primeiro item é a física. Que a física ela faz o quê? Ela altera o movimento. E a fórmula da física é força é igual massa vezes aceleração. Gravou isso aí? Isso é força definido pela física. É a fórmula clássica. Já pela modo de filosofia, filosoficamente dizendo, ou na forma abstrata, é a forma de você resistir e superar dificuldades. Força, por exemplo, na vontade de subir montanhas. É uma força abstrata, filosófica, de superar dificuldades. E aí a força, número 3, é a sociológica ou política, quer dizer, forças armadas, força do Estado. E a quarta é o que eu falei agora, força muscular, corporal, pessoas que se identificam à resistência de exercer pressões. Por fim, o número 5,
que é a definição que engloba todas as demais forças em uma. Então nós saímos aqui e vimos um campo todo físico das coisas que acontecem no mundo físico. Mas o quinto, meu querido, ele engloba tudo. O quinto é uma força tremenda. E isso aqui que Deus está mostrando para a gente nessa noite, porque pela manhã ele já falou, nós precisamos nos munir de quê? Coragem, coragem. E agora, para fechar, nós precisamos nos munir da força, mas a força desses 4 elementos que eu falei, pode ser que sim, tem pessoas que destacam por alguma delas, mas eu estou falando do quinto elemento, a força que engloba tudo. Então vamos lá em alguns exemplos na Bíblia. A Bíblia, assim, ela é cercada de exemplos de grandes homens que tiveram forças fenomenal. Vamos lá, um exemplo de quem? O próprio Sansão, o cabelo de Sansão. O que ele fez? A Bíblia nos fala que ele derrubou um templo com a sua força. Uma força incomensurável. Não tem como. E fora que ele derrotou, ele matou leões. Então, assim, um exemplo de força e grandeza, nós temos aí o Sansão, que quem quiser ler, né, Juízes 13-16. E aí nós temos alguns guerreiros líderes. Davi, por exemplo, lembra que eu te falei da força filosófica abstrata? Davi não precisou usar sua força física para poder derrubar um gigante. Ele usou a força abstrata, a força de Deus, é diferente. 1 Samuel, de 17-45, se você quiser ler sobre a história. E aí, o pastor também citou o Josué. E Josué, no livro Josué de 1-9, ele conta, não te mandei eu, esforça-te de bom ânimo, não temas e não te espante. Então, Josué, ele foi um general que liderou Israel para Canaã. Ele falou o quê? Seja forte e corajoso. Eu grifo forte e corajoso. Josué é um exemplo de homem que teve muita coragem, na palavra de hoje de manhã, e agora aplicando a força também. E aí vamos para Caleb. Caleb, 85 anos, e o camarada quer lutar. Eu tenho força, porque a força que estava vindo dele não era força física. 85 anos é impossível de fazer muita coisa. Olha o que ele diz. Josué, capítulo 14, no versículo 11. Ainda hoje estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força. 85 anos, imagina, a vontade de servir no reino. Mas isso tudo é munido pelo Senhor. E aí eu te falo, espiritualmente fortes. Eu tenho quem? Exemplo de Jó. Jó não era um camarada forte fisicamente, mas diante de um sofrimento extremo, ele conseguiu a vitória. Ouviste paciência de Jó? No livro de Tiago, no capítulo 5, no versículo 11, conta a história. A fé e a perseverança diante do sofrimento extremo. E aí, nós temos também o Paulo. O que aconteceu? Paulo enfrentou prisões, açoite, naufrágio, mas no 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 10, ele fala: quando estou fraco, então é que eu sou forte. Olha que profundidade que o irmãozinho Paulo encontrou na dificuldade. E isso aqui muda tudo, porque, como o pastor diz, e a pastora Hélia também sempre comenta, bons olhos diante de adversidades. Bons olhos diante de adversidades. E aí nós temos aqui Jesus Cristo. Embora ele tenha assumido a forma de ser humano, ele demonstrou uma força perfeita, demonstrado através do quê? Do seu amor incondicional. Motivo que nós estamos aqui hoje. É a força maior. Isaías, no capítulo 53:7, ele fala o seguinte, uma profecia: foi oprimido, mas não abriu a boca. Que força tremenda que abala os céus, é incomensurável.
Vamos aqui um pouquinho mais adiante. Eu quero falar para vocês que na Terra também existiu homens tão gigantes e eram assustadores. O pastor até deu uma palhinha hoje, quando o pessoal chegou lá perto da Terra, ele olhou assim os gigantes e o pessoal tremeu. Olha o que aconteceu. Os gigantes, em Gênesis 6,4, ele fala de os Néfilins. Néfilins, ele está no livro de Gênesis, no capítulo 6, no versículo 4, gigantes. Os Anaquins, no livro de Números, no capítulo 13, no versículo 33, ele também fala desses gigantes, que eram os assustadores em Canaã. Golias, no 1 Samuel 17, 2,9 metros de altura. Pensa Davi em frente de um camarada tão grande, de uma força tão magnífica, não é? E aí, lembrando que essas forças desses caras muito grandes, muito robustos, chega a ser assustador, mas elas englobam só os primeiros 4 itens que nós falamos da força. Neles não tem o 5º elemento, que é a força maior. Eles têm as 4, mas não tem a principal. Aí passou Golias, aí tem os descendentes de Rafá, 2 Samuel 21, outros gigantes. Os gigantes tão temidos que eles olhavam para a mão do cara e via que ele tinha 6 dedos. Falaram, imagina só, o cara com 5 já faz um estrago, esse camarada com 6 dedos, o que ele vai fazer com a gente? Então ele assustava-se grandiosamente. Gigante de 6 dedos. Og de Bazã, Deuteronômios, capítulo 3, no versículo 11. O leito dos camaradas, a cama do cara era de 4 metros. Pensa o tamanho dos caras. Não é assustador? Extremamente assustador. Ainda eu repito para vocês, que esses camaradas gigantes e grandes demais foram todos derrotados, porque eles eram somente os 4 estados da força. Eles não englobavam o 5º elemento. Perderam tudo. Olha a diferença da força no mundo espiritual. E aí, nós vamos entrar então no cerne da visão. Passamos pelo conhecimento da definição dos 4 elementos, das 4 formas de força e o 5º elemento, que é a força maior. Conhecemos hoje pela manhã que nós precisamos de quê? Muita coragem. E agora nós precisamos aplicar essa força que é o 5º elemento. É Jesus Cristo em nossa vida. Ele é o perfeito. A força que Ele nos mune é capaz de vencer todas as 4 que eu te falei para trás. Ela é uma força superior. Ela que nos impulsiona. É ela que, por meio do Espírito Santo, faz com que a igreja se mova na face da terra por pouco tempo. Então, esses exemplos de força nos mostram muito sobre como devemos agir. Nosso Deus nos ensina a ser vitoriosos em meio a tribulações. Analise comigo. Qual o sentimento que enfrentamos quando passamos por provações? Pensa contigo. Impotência. Passando pela provação. Medo. Passando pela provação. Tristeza. Passando pela provação. Desânimo. São sentimentos humanos. Onde está o poder quando passamos por tudo isso? Há momentos que você possa se perguntar para Cristo, perguntar para Deus, por que eu estou passando por tudo isso, me sinto tão fraco? Crise de ansiedade profunda, eu não vejo o poder de Deus agindo em meu favor. Aí eu te pergunto, quem é que não passa por alguma dificuldade? Intempéries acontecem em nossa vida em todo o tempo. Mas eu te apresento Paulo. Olha o que Paulo diz. Ele nos deixou um exemplo perfeito em 2 Coríntios 12, 10. A gente acabou de ler. Olha o que ele fala na versão Nive. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco é que sou forte. Olha, o conceito espiritual faz com que todos aqueles 4 elementos que nós limos para trás confundam a nossa cabeça totalmente, porque ele está falando de uma fraqueza. E quando ele estava mais provado, mais vulnerável, mais próximo de Cristo ele estava. Lembramos então dessas forças, a força da física, ele altera o estado
Se estamos fracos, precisamos de uma força maior para mover. Lembra que força é igual massa versus aceleração? Nós precisamos de uma força maior, e é isso que nós precisamos. A força maior, ela é Jesus Cristo em nossa vida. Ela que nos move, nos tira da inércia. Ela que nos tira da inércia. O mover do Espírito Santo sobre as nossas vidas faz com que nós prosseguimos. Com a coragem que nós vimos e com a força que Cristo nos dá, nós somos capazes de romper todas essas intempéries que podem acontecer com nossas vidas, que estão sujeitas a todos. Munido então desse entendimento, façamos provas disso. Experimentamos a Deus. Quando estivermos fracos, precisamos lembrar que essa fraqueza, ela produz em nós o ingrediente perfeito para sairmos da inércia. Se pensarmos em enfrentar situações adversas somente com nossos esforços, da mesma forma que todos utilizam, então verdadeiramente nós não saímos da caixinha. Ser forte é todo o conceito que aprendemos, porém é algo mais. Ser forte é ser único com Cristo. É ser único com Jesus. Quanto mais distante nós estamos de Cristo, mais vulneráveis nós estamos. Quanto mais próximos de Cristo, mais forte nós estamos, porque Ele é a fortaleza. Ele é a fortaleza. Muito bem, e se pensarmos ao contrário? Se achar que é forte demais para que então não precisaríamos de Cristo, vou resumir. Se acharmos que somos fortes demais, nós não teríamos necessidade de buscarmos a Cristo, porque nós estaríamos satisfeitos com as poucas coisas que nós conquistaríamos aqui na terra. E isso que muitos, eu grifo que muitos estão sendo enganados neste momento por este sistema, porque eles acreditam que sua força está nas coisas, acredita que as forças estão nos objetos, acredita que a força está no seu intelecto, acredita que a força está naquele que é o seu mentor, como diz nos dias de hoje. E aí, meus queridos, eles caem no engodo do inimigo das nossas vidas, porque a força maior está em andar com Cristo Jesus o tempo todo. Nós precisamos de Jesus o tempo todo, seja na fraqueza, seja na dor, seja na felicidade, seja no amor. Nós precisamos do nosso Salvador para todos os momentos. Para todos os momentos. Jesus, ele nos ensina a vencer. Enquanto nos permitir vida, essa vida pequena, essa vida curta aqui nesse plano terrestre, até nos levar junto dele, sendo fracos, porém fortalecidos e glorificados com Cristo para então uma eternidade. Olha que maravilha. Você pode até se sentir entulado, porque todo mundo passa por situações difíceis, todo mundo passa por um momento de fraqueza, mas essa fraqueza ela não produz em nós um sentido reverberado contrário. Ele produz em nós um sentido de glória. Ele produz em nós a presença de Jesus mais forte ainda, capaz de nos levantar e nos mover, e mover para cima, nos mover para alcançar pessoas que não têm essa visão que vocês estão tendo hoje, que eu estou tendo hoje. E é isso que o Espírito Santo quer fazer com nossas vidas todos os dias. A força que nós precisamos é a força de Jesus Cristo, é quinto elemento daqui que nós acabamos de ler. E aí, eu fecho a palavra com Isaías 41:10, que nós lemos na versão NVI. Porque ela resume tudo. Por isso, não temas, coragem, pois eu estou com você, força maior. Não tenha medo, Jesus é contigo, pois eu sou quem? Teu Deus, a força maior. E eu, quando você estiver fraco, fortalecerei e o ajudarei, porque ele vai pegar na sua mão e no meio da sua dificuldade, ele vai caminhar com você e vai te mostrar a saída, vai mostrar a vitória.
Eu o ajudarei, é o nosso Deus, e eu segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. Que maravilha! É a força que nós precisamos todos os dias para poder vencer dia após dia. Amém? Vamos colocar de pé. Convido o Ministério de Louvor. Aí eu convido a que você feche os seus olhos. E no momento que iremos louvar o Senhor, se Deus tocar no seu coração que você precisa se munir dessa força superior, a força do quinto elemento, você vai se mover aqui até a frente para receber então a unção, porque olha aqui, ó, a unção é separação, é o que nos faz mover. Sem unção, a engrenagem não roda, ela trava e você gasta energia com coisas desnecessárias. Com unção, você destrava a ignição e aí você começa a desenvolver no Senhor. Sem unção, você vai ficar estático. Estando estático, você não tem força, porque força é igual massa versus aceleração. Amém? Vamos louvar o Senhor, e o louvor é olhar para o alto.